Você precisa fazer a função PROC-V dentro do seu aplicativo do Power Apps, mas não sabe muito bem como fazer isso? Então fica aqui que no vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouquinho mais sobre a função Lookup do Power FX, a função que a gente utiliza para fazer buscas aqui dentro do Power Apps. Mas antes de começar, você já sabe, né? Desce aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, clica no joinha para o YouTube propagar esse conteúdo para ainda mais pessoas. Não esquece de deixar seu comentário aqui de sugestão, elogio ou qualquer outra coisa que você queira comentar, porque isso ajuda muito a promover ainda mais o canal, beleza? Pessoal, então vamos lá. Seguinte, eu decidi fazer essa aula de hoje, por mais que seja uma aula que vai ser super curta, mas é uma aula que gera muita dúvida dentro do nosso curso de Power Apps, aqui da Ação Treinamentos, e também algumas outras aulas que eu dou por aí. A galera sempre tem dúvida em relação à função lookup e por que que ultimamente ela tem dado tanto erro. E eu vou mostrar para vocês que esse erro eu acredito que seja por conta das últimas atualizações que a gente tem aqui dentro, beleza? Bom, vamos lá. Aqui dentro, pessoal, a gente tem uma questão que a gente vai responder, né? Como encontrar o registro de um carro e exibir o valor total do frete. Eu trouxe aqui para dentro do nosso aplicativo do Power Apps essa tabelinha de exemplo aqui. Então, a gente vai ter aqui um ID, né? Que a gente vai buscar por algum ID específico aqui. E depois a gente vai buscar aí algumas outras informações fazendo um PROC-V, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para dentro do nosso Power Apps. Uma outra coisa importante aqui que eu ainda não abri o meu Zoom, né? Deixa eu abrir isso aqui rapidinho para facilitar a minha explicação para vocês. Ok. E aí, pessoal, olha só que interessante. Essa função, ela é utilizada sozinha? Sim, pode ser utilizado sozinho, como o PROC-V é muito utilizado sozinho lá dentro do Excel, mas é mais comum aqui dentro do Power Apps a gente utilizar essa função combinada com outras, tá? Mas hoje a gente vai estudar isoladamente a função lookup e depois podemos ver algumas variações um pouquinho mais avançadas dela, beleza? Então vamos lá, seguinte, vou clicar aqui na minha guia inserir e vou inserir essa lookup dentro do meu rótulo de texto mesmo, sem problemas, tá? Então, vou inserir aqui a minha função lookup e qual que vai ser a nossa intenção? A gente vai, então, simplesmente pedir para ele procurar para a gente aqui, ó, o ID 4090, por exemplo, e ele vai retornar para a gente quanto foi gasto de frete do 4090. Então, ou seja, o resultado esperado é de 2.615, beleza? Bom, vamos lá. Vou apagar aqui então a opção de texto que está aqui em cima e vou entrar com a minha função lookup. E aí você vai reparar que aqui está aparecendo para você duas opções, né? Tem a lookup e a lookup com o maiúsculo. Bom, tem diferença? Tem diferença. Então, olha só, vou vir aqui no lookup com o maiúsculo e vou dar um tab, certo? E vou abrir meus parênteses. E eu não sei se você reparou, mas no momento em que eu abri parênteses, o U que estava maiúsculo passou a ficar minúsculo. Então, olha só, vou fazer de novo. Look up, ó, vou selecionar com o maiúsculo e vou dar um tab para fazer o auto-preenchimento. Só que no momento em que eu abro os meus parênteses e vou começar a escrever aqui, ó, agora ela ficou, por incrível que pareça. Mas antes você pode voltar ao vídeo que ela foi embora, né? E por que que isso está acontecendo, pessoal? Eu também não sei responder ao certo o porquê que está acontecendo dessa forma, mas quando a gente faz muito rápido, tá vendo? Que é o comum da gente fazer, né? Repara que ele traz esse U minúsculo para mim. Mas Henrique, eu faço no Excel com tudo maiúsculo, com tudo minúsculo, lá não tem problema nenhum. Por que que aqui tá tendo esse problema tão grande, né? Bom, pessoal, as funções PowerFX, elas são case sensitive, ou seja, elas fazem diferença de maiúsculo e minúsculo. Então, se a gente tentar escrever a nossa função lookup através da lookup com o minúsculo, repara que eu vou dar um ponto e vírgula aqui, e ele já não vai me retornar uma barra de argumentos, não vai me retornar nada, vai retornar simplesmente o erro. E mesmo que eu insista em escrever a minha função, ó, vou colocar aqui meu ID, ó, meu ID vai ser igual a 4090, né, que a gente tinha colocado lá, ponto e vírgula, eu quero que me retorne o frete, né? Então, olha só, eu quero que retorne o frete. Você está reparando que ele não está identificando coluna nenhuma, né? Inclusive, quando eu termino a minha função, ele retorna um erro. E se a gente parar o mouse aqui em cima, ó, ele vai retornar para mim que a função lookup é uma função desconhecida ou sem suporte. O que que significa isso? Significa uma função que não existe aqui dentro, mas ela existe. Ela existe com o U do up maiúsculo. Minúsculo, como eu coloquei, não acontece. Então, esse fato aconteceu na aula que eu dei de Power Apps na semana passada, na sexta-feira, e eu tentando encontrar o erro, mas como assim a função lookup não existe? A função lookup não existe? E aí, realmente, um aluno me tentou e falou, Henrique, mas faz diferença de maiúsculo e minúsculo? Eu falei, faz. Eu falei, putz, tá aqui, ó. O U do lookup, ele tá sumindo, né? E reparem que isso acontece quando a gente faz muito rápido. Então, ó, lookup, vem aqui, tab. Ou então, melhor, né? Na de baixo ali, ó.
Lookup, vem aqui, tab, abro parênteses, agora ele ficou. Então tá vendo que ainda a gente tem esse pequeno probleminha? E aí pode ser que a Microsoft esteja trabalhando nisso, né? Ou então, não sei se às vezes pode ser erro meu de digitação mesmo, mas enfim, saiba que a função lookup, então, ela tem que ter aqui o seu U maiúsculo, não se esqueça disso, tá? Então vamos lá. O primeiro argumento da função lookup, pessoal, como vocês podem ver, é a tabela, é o local aonde ele vai fazer a busca para a gente, é a fonte. Lá no PROC-V do Excel, a gente está acostumado a primeiro colocar o nosso valor procurado, e está tudo bem, porque é uma função que foi feita para dessa forma, né? A função lookup não, ela tem como seu primeiro argumento a fonte, ou seja, o local onde iremos fazer a busca dos nossos dados. Beleza, coloquei ali minha tabela 1, que é o nome da minha fonte de dados, que aqui eu estou importando do OneDrive, né, do Excel Online, então tá tudo bem. Ponto e vírgula, e agora ele coloca a condição. O que é essa condição, pessoal? A condição é o seguinte: eu vou passar para ele a coluna em que ele vai fazer a busca, pensando no PROC-X do Excel agora, basicamente seria a nossa matriz de procura, ali onde ele vai procurar os nossos IDs, ou seja, eu tenho que referenciar essa coluna de ID e depois colocar igual o ID que eu quero que ele busque aqui dentro. Por isso chama-se uma condição. Então, olha só, vou colocar aqui minha coluna de ID, repara que agora ele já identificou. Essa coluna de ID tem que ser igual a 4090. Então, ele vai fazer o seguinte, nesse segundo argumento, ele vai vasculhar toda a minha coluna de ID, procurando ali o meu ID 4090, e depois que ele encontrar, eu vou dar um ponto e vírgula aqui, e ele vai buscar então para a gente o resultado. Eu falo para ele o seguinte então, lookup, vá na minha tabela 1, percorra a minha coluna de ID inteira, busque pelo ID 4090 e me retorne o quê? Ele tem que retornar um item de qual coluna? É aqui que a gente vai referenciar. No caso, eu quero que ele retorne para minha coluna de frete. Então, simples assim. Preencho aqui a minha coluna de frete, fecho os meus parênteses, você vai reparar que ele traz para mim, então, lá, ó, o 2615. Será que tá certo? Vamos ver, ó. 4090, frete 2615. Vamos trocar? Vamos trocar para debaixo aqui, ó. 3908. 3908, ó. 3908. E aí ele retorna para mim o 2762. 2762 é o retorno aqui, então, do frete do ID do carro 27, do carro 3908, tá? Então, pessoal, a função lookup ela funciona dessa forma, tá? Vou dar um zoom aqui de novo para facilitar para vocês, caso tenha alguma dúvida. Ela é basicamente uma função de procura e aí ela vai retornar sempre o resultado para você. Então, a gente pode utilizar a função lookup, ela vem muito de encontro com a função PET, também eu posso trazer esse exemplo para você na nossa próxima aula, mas entenda então que ela funciona praticamente igual ao PROC-V do Excel, lembrando então que os argumentos são diferentes, a construção da função ela é diferente, beleza? Bom, se eu te ajudei nesse vídeo aqui, você já sabe, né? Deixa o like aí e se inscreve no canal, porque eu sei que você está assistindo nossos vídeos aqui sem se inscrever no canal. Então se inscreve aí, pô, é de graça e ajuda muito o canal, beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez e vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!